Senhor, meu Deus, Pai amado, neste momento eu te peço, Senhor, pela tua serva, que o Senhor use, meu Deus, ela conforme a tua vontade, que venha sair da boca dela palavras que venham do céu, Senhor, para nossos corações, para nossa mente, que nós venhamos sair daqui cheios de ti, cheios da tua presença, meu Deus, cheios da tua glória. Senhor, venha também sobre cada vida, Senhor, que está aqui nesta noite. Vem sobre cada família, Pai amado. Senhor, venha trazer a cura, Senhor, das enfermidades. Senhor, venha trazer, meu Deus, libertação para cada pessoa, Senhor, que esteja precisando. Quebra as correntes, Senhor, neste lugar, meu Deus, nesta noite. E nas nossas famílias, Senhor, traz, meu Deus, os teus filhos para a tua casa, Senhor, novamente. E usa, meu Deus, mais uma vez, tremendamente, a tua serva, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, a igreja. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Obrigada, meu Pai. Estamos aqui. Gente, vamos iniciar lá no Salmo 66. Se não quiser colocar, para só uma pequena introdução. É cântico de louvor a Deus pelas suas grandes obras. Lá em Salmo 66, 7 fala assim: Ele domina eternamente pelo seu poder, e seus olhos estão sobre as nações. Não se exultem os rebeldes. Louvado seja o Senhor. O Senhor, Ele tem domínio sobre a terra eternamente. O Senhor, Ele tem os olhos em todos os lugares. Por isso o poder dele chega em todos os lugares e em todos e para com todos que pedem a ele, para que julguem, para que faça algo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O texto que eu ia ler hoje era outro, mas veio dois textos ao meu coração, que começa lá em Isaías 13. Louvado seja o Senhor. Na minha Bíblia fala assim: a ruína da Babilônia e o livramento de Israel. Glória a Deus. Senhor Deus maravilhoso, Pai, peço, Senhor, em nome de Cristo Jesus, que não sejam minhas palavras, meu Pai, em concordância com a oração da minha irmã, mas sim, Senhor, sejam as tuas palavras, meu Pai, para falar ao coração da tua igreja, Deus. Ensina-nos, Senhor, um pouco mais, e queremos aprender de ti. Assim que eu oro e agradeço, meu Pai. Amém. 13 a partir do 1. A ruína da Babilônia e o livramento de Israel. Peso da Babilônia que viu Isaías, filho de Amós. Ao sair uma bandeira sobre o monte, escavando e levantai a voz para eles, e acenai com a mão para que entre pelas portas dos príncipes. Eu dei ordem aos meus santificados, sim, já chamei os meus valentes para a minha ira, e os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante à de um grande povo, e a voz do reboliço, de reino e de nações já congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Já veio de uma terra de longe, desde a extremidade do céu, e o Senhor e os instrumentos da sua indignação, para destruir toda aquela terra. Porque o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso com assolação, pelo que todas as mãos se debilitaram, e a coroação de todos os homens se desanimará. E a assombração e a apoderação deles, dores e ais,
e se angustiarão como a mulher parturiente. Cada um se espantará do seu próximo, o seu rosto será rosto flamejante. Eis que o dia do Senhor vem horrendo, com o furor e a ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Porque as estrelas do céu e os astros não deixarão de brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro, puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. Louvado seja o Senhor. Aqui mostra a ira do Senhor sobre Babilônia. Louvado seja Deus. E cada um será como a corça que foge, e cada ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Todos que for achado será transpassado, e todos o que for apanhado cairá a espada. Eita Deus! E as suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, e as suas casas serão saqueadas, e a mulher de cada um violada. Eis que eu despertarei contra eles os medos que não farão casa. Eis que eu despertarei contra eles os medos que não farão caso de prata, nem tampouco de ouro. E os seus atos despadecerão os jovens, e não se compadecerão do fruto do ventre do seu olho, nem não poupará os filhos. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus serão como Sodoma e Gomorra, quanto Deus a transtornou. Nunca mais será habitada nem reedificada, de geração em geração. Nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e a sua casa se encherá de horríveis animais. E ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali. E as feras que uivam gritarão umas às outras nos seus palácios vazios, como também os chacais. Nos seus palácios de prazer, pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Louvado seja o Senhor. Grande é a ira de Deus, meus irmãos, aqui. Aqui está falando sobre a ruína de Babilônia, sobre o que o Senhor fará com o povo da Babilônia. E Deus, Ele está a ver todas as coisas. Quero continuar aqui no 14, começa assim: porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá a Israel, e o porá na sua própria terra, e ajuntar-se-ão com eles os estranhos que se achegarão à casa de Jacó, e os povos receberão e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas na terra do Senhor, e cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão os seus opressores. Louvado seja o Senhor. Aqui, nessa parte aqui, quero dar uma parada aqui, que é 14:2. Muitas vezes a gente se encontra cativo. Cativo vem de cativeiro, né? Nós estamos em um cativeiro.
Hoje, o Senhor está falou fortemente ao meu coração, que o Senhor, Ele vai tirar a gente desse cativeiro, que o Senhor, Ele está a ver, o Senhor, Ele vai julgar o seu povo com mãos fortes. Ai daquele que cair na ira do Senhor, que cair na mão do Senhor. Aqui Deus está falando sobre a queda de Babilônia, mas Ele também está falando sobre o que Ele está fazendo pelo povo de Israel, pelo povo dele. Povo que sofreu. O que tinha na Babilônia? A Babilônia tinha muitas coisas, tinha ruindade, perversidade, imoralidade. E tudo isso Deus estava a ver. Às vezes você pensa assim, é tanta coisa no mundo, é tanta coisa errada. Deus não está a ver, Deus está a ver tudo isso. Deus está a escutar palavras, Deus está a enxergar ações, Deus está a ver atos, né? E Deus, Ele vai julgar o povo. Deus, Ele está vendo, e Deus, Ele é um justo juiz, e Ele vai tirar do cativeiro. Seja o cativeiro que a gente possa se encontrar hoje, seja de pessoas nos maltratando, seja de um vício, seja de pessoas que a gente quer que se trate, a gente vê que ela está ali no cativeiro e ela não dá uma entrada para você cuidar dela de nenhuma forma. Então Deus, Ele vai libertar o povo do cativeiro. Deus, Ele está a ver todas essas coisas. Louvado seja o Senhor. Aqui no 3 fala assim: e acontecerá que no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso do teu trabalho e do teu tremor, e da dura servidão com que fizeram servir. Então proferirás este dito contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor e a cidade dourada acabou. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feria os povos com furor, com praga incessante, o que com ira dominava nações, agora perseguido sem que alguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra, exclamou com júbilo. Até as faias se alegraram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém soube contra nós para nos cortar. O inferno desde a profundeza se turbou por ti, para te sair ao encontro da tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar o seu trono de todos os reis e nações. Estes todos responderam e te dirão: tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. No 11: já foi derribado no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes, bichinhos debaixo de se estenderão e os seus bichos te cobrirão. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu que dizia ao teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas do céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda e dos lados do norte. Subirei acima dos mais altos nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Aqui está falando sobre o inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas, ele teve a soberba, a inveja de querer o lugar do Senhor. E aqui eu quero falar um pouco sobre o poder do inimigo. O inimigo, ele tem poder, nós não podemos subestimar. A palavra fala que ele era um dos querubins, a palavra fala que ele tinha poder, que ele tem poder. Como eu estudei algumas coisas à tarde e vi que muitas pessoas não dão importância a isso ou não ligam, acham que ele não tem poder. Ele tem poder, ele só não tem poder como tem o nosso Senhor Jesus, porque o nosso Deus foi quem criou ele. Na hora que ele quiser destruí-lo, ele destrói. O inimigo, ele tem poder de rodear a terra, porque lá em Jó fala
Deus pergunta onde ele estava. Ele estava rodeando a terra. Então ele pode estar em vários lugares. Ele está ao redor, ele está rodeando. Lá em Mateus também fala que quando Jesus ficou 40 dias e 40 noites de jejum, ele mostrou os reinos da terra e disse que daria a Jesus se Jesus se prostrasse a ele. Então ele possui poder sobre a terra. Então o inimigo, ele tem poder. E quando é que o inimigo vai ter poder na minha vida? O inimigo, ele não tem poder nenhum de entrar no meu pensamento. Ele não tem poder de onisciência. A palavra não relata de nenhuma forma poder de onisciência ao inimigo de nossas almas. Ele não tem. Porque se ele tivesse, a destruição era total e rápida na nossa vida. Então ele não tem. O que é que ele vai agir? Ele vai agir nas nossas palavras, ele vai agir nas nossas atitudes, nas nossas ações. Ele vai plantar discórdia, ele vai plantar briga, ele vai plantar ira. Ele vai fazer um matar o outro, ele vai fazer com que a imoralidade aconteça, ele vai fazer diversas coisas que provém dele, né? Então o inimigo, ele já sabe qual vai ser o fim dele. Ele já sabe qual é o fim dele e ele vai querer destruir-nos, destruir a nossa esperança, ele vai querer começar a destruir a nossa fé, ele vai querer destruir a nossa esperança que o Senhor possa mudar coisas na nossa vida, na vida das pessoas que a gente ama. Louvado seja o Senhor. Lá em Mateus 4. Só um minuto. Em Mateus 4, fala. Mateus 24. Louvado seja o Senhor. Em Mateus 24, fala assim. 24:9. Então vos hão de entrar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Então aqui já fala também que nós iremos passar grandes lutas por conta do amor ao Senhor, né? E uma coisa que eu estava pensando também esses dias é que a gente pede coisas a Deus, entrega ao Senhor muitas coisas e a gente começa a ver peso, sofrimento, a gente começa a ver lutas que parece assim que a gente não consegue carregar. E veio algo no meu coração que falava assim: enquanto a gente está orando, pedindo, Deus está fazendo, a gente não está olhando, a gente não está vendo o que Deus está fazendo, porque nós não temos onipresença e não temos onisciência. Mas aí vem um pensamento: poxa, se Deus está lá fazendo, Deus está transformando alguma coisa já, ou na pessoa, na situação, o inimigo está vendo. Eu não estou vendo o que Deus está fazendo lá, mas o inimigo está vendo. Então o inimigo, ele não vai ficar nem um pouquinho satisfeito de ver que as suas orações estão sendo alcançadas, que as suas orações, a sua insistência está fazendo a diferença na vida de alguém. Então ele vai fazer com que a gente faça o quê? Fique cansado, a gente queira desistir, queira até duvidar se Deus existe. Então, nós não temos o poder da onisciência. Perseverar com fé na segurança em Deus, ela nos dá segurança. Por quê? Porque a gente pode pensar em coisas passadas que já aconteceram e foi pelo poder de Deus, não foi pelo nosso. Aqui também relata sobre o fim dele, o fim do inimigo das nossas almas. Contudo, no 14 e 15 fala assim: contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Então o inimigo, ele já sabe qual é o fim dele, e ele vai fazer de tudo para levar a maior quantidade com ele. O inimigo, ele vai fazer com que a gente venha ficar inimigos da igreja. Quantas pessoas estão achando que dá para servir a Deus, para ter uma comunhão com Deus dentro de casa, sem precisar congregar? Aí acaba perdendo a comunhão com Deus. É tanto que quando a gente conversa com pessoas que acham que dá para
congregar em casa, né? Acho que ele com ele mesmo, não sei, não dá para generalizar. Mas quando a gente conversa com as pessoas, a gente vê que eles não têm uma frequência de leitura, não estou generalizando, não tem uma frequência de leitura e se apegam pelo ouvir a palavra de Deus, né? E vem pela leitura da palavra do Senhor, né? Não vai ser minhas palavras, nem as palavras de ninguém que vai mudar a vida de alguém, mas sim as palavras do Senhor. Então o inimigo ele vem plantando mentiras, ele vem persuadindo, ele vem causando brigas. Com certeza, uma das coisas que o inimigo mais tem ódio é a família, né? Quer causar ali a discórdia no meio da família, uma briga ali no meio da família. Você vê que está tudo bem, de repente acontece uma besteira, às vezes pronto, acabou o dia. E às vezes é na folga da família. No dia que o marido está de folga, que é para você descansar, relaxar, está tendo o quê? Uma briga. Um está com raiva do outro, pronto, perderam o dia. Então o inimigo, ele é sagaz. Ele fica ali, ó, ao redor procurando um momento para tragar. Mas ele é limitado. O inimigo, ele é limitado porque o Senhor limita ele. O poder do Senhor é sobre a vida dele totalmente. Ele só faz o que o Senhor permite. Louvado seja o Senhor. E aqui, sobre os cativeiros, que aqui fala que o povo de Israel cativarão aqueles que os cativaram e dominarão os seus opressores. E acontecerá que no dia do Senhor vier e dar-te-á descanso do teu trabalho, do teu tremor, da dura servidão com que fizerem servir. Gente, vai ter um descanso para a gente. Vai ter um descanso, vai ter o dia do Senhor, que o Senhor, Ele vai julgar as nossas causas e vai nos dar descanso. Eu quero levar esse descanso aqui, até eu não quero sair do texto, mas eu quero levar esse descanso aqui para quando você tem uma vitória na sua vida. Você pede tanto a Deus, Senhor, que eu consiga vencer isso, meu Pai. Uma forma de ser, talvez um vício, talvez um jeito assim que lhe prejudique de alguma forma. E você peleja ali, aí você vence. Então o Senhor, Ele vai te dar descanso. O Senhor, Ele está a ver todas as coisas. O Senhor, Ele tem o poder total e completamente, tanto no físico, nas coisas físicas, como Ele tem também internamente. Ele tem poder material, tem poder espiritual. O Senhor, Ele vem cuidar da gente. Se há cadeias, como foi orado aqui, o Senhor vai livrar a gente de cadeias. A gente não sabe o que as pessoas estão fazendo contra a gente. Sabe? Existe tanta gente ruim, pessoas que se prestam a alguma coisa tão ridícula, olha que a gente vê, né, na televisão, de vez em quando passando essas coisas, a botar comidas como é o nome, hein? Encruzilhadas, a colocar oferendas, a colocar coisas para oferecer a seres que não podem fazer nada, né? Não podem fazer nada. E aí as pessoas, elas querem, se prestam ali aquela coisa toda ali para fazer o mal à sua vida. A gente já fez também algumas visitas de algumas coisas estranhas. Eu não sei qual é o poder da persuasão que o inimigo tem de colocar na cabeça de uma pessoa, que ela pega naquelas coisas materiais ali, e ela colocando para destruir a vida de uma pessoa, ela vai ser feliz. Eu não estou falando nem pela pessoa que ela está querendo destruir. Eu estou falando por ela. Sabe? Porque tudo que eu planto eu vou colher. O que eu acho que eu vou colher de uma coisa dessa? Né? Então o inimigo, ele tem um grande poder de persuasão. Ele persuade você, ele usa pessoas para falar coisa para você que faz você acreditar. Por isso que a gente tem que estar constantemente na palavra. Porque nós temos um Deus que é o general de guerra e Ele vai julgar o seu povo. Ele vai a favor do seu povo e Ele vai com mãos fortes. Aqui fala que Ele
Louvado seja o Senhor. Aqui fala, louvado seja Deus. Eis que despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco de ouro. Rapaz, eu acredito que esses homens, eles não têm medo de nada, né? O pessoal aqui da Babilônia, talvez eles não tinham medo de nada, não temiam nada. O Senhor ia despertar neles medo. O que o medo faz na nossa vida? Nos paralisa. Quando a gente fica paralisado, a gente fica impedido de fazer qualquer coisa que seja. A gente foi fazer... Teve um rapaz que a gente foi fazer uma visita ali, a gente conversou com ele. Ele se sente paralisado por conta de um medo. Ele não consegue sair de casa. Ele sofreu uma ameaça, esse rapaz sofreu uma ameaça. E ele disse que já resolveu, já faz meses, mas ele está paralisado. Faz meses. Ele já conversou, já resolveu, mas ficou lá no tempo dele. Mexe de tal forma no seu psicológico o medo, que você deixa de comer, você deixa de sair, você deixa de dormir. E Deus falou aqui que eles não iam fazer caso nem de ouro nem de prata. Então, o Deus que nós servimos, Ele vai julgar o povo, gente. Eu não sei quem é o teu inimigo hoje. Eu não sei se é pessoas, eu não sei se é um vício, eu não sei se é algo interno, eu não sei se é o perdão que você ainda não conseguiu liberar, o perdão que você ainda não conseguiu perder. Esse negócio de perdão, eu falo muito perdão, mas é porque o perdão vai levar a gente para o céu. E a falta de perdão vai deixar a gente aqui. Pior, né? A gente vai para outro canto. E é uma coisa que é muito difícil, principalmente quando tem coisas que dói na alma, né? A gente tem que pedir a Deus para que não venha doer na alma as coisas, né, que fazem conosco, que dali saiam. E aqui eu quero falar também que Deus, Ele tem um tempo, né? A gente fica pedindo para Deus, Senhor, ajuda aquela causa. Senhor, resolve lá por mim, Senhor. Está demorando tanto. Mas está demorando não, gente. Eu creio que a misericórdia de Deus é tão grande, que Deus está esperando a pessoa lá mudar. Sabe, você que tem, louvado seja o teu nome, Pai. Você que tem problema com alguém na justiça, você que tem problema com qualquer pessoa que seja, é difícil. Tenta entender o lado dele, o lado dela. É difícil, né? A gente, por mais que nós estejamos certos, né? Mas será que Deus não está, assim como Deus usou de misericórdia na sua vida, será que Deus não está usando de misericórdia lá para que a pessoa se transforme, dando tempo para a pessoa mudar, se arrepender, sabe? Eu creio no Deus que Ele quer me salvar, e Ele quer salvar quem não gosta de mim também. Ele quer salvar as pessoas que têm problema com você e que você tem problema com elas. Então Deus, Ele dá tempo. Você acha que Deus não está agindo a seu favor por causa disso? Não, Ele está. Ele está porque não tem mais fardo, não tem mais desespero, não tem mais loucura. Você está descansado sabendo que Deus está cuidando. Então, Deus, eu creio aqui que Deus deu tempo aqui ao povo de Babilônia. E o povo, eu não li antes, não li as outras, eu li 13 e 14. Creio eu que Deus, Ele não age de uma forma sem dar o tempo para aquelas pessoas que estão errando. É tanto que Ele não veio até hoje, creio eu, que Ele está esperando a mudança. A gente viu que houve a pandemia aí todinha. Teve gente que fez que foi piorar. Do jeito que era, a crueldade que agia. Então Deus está dando um tempo ao povo. E do jeito que Ele veio em Babilônia, Ele vai vir.
Senhor é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, é um Deus que transforma, é um Deus que cura, é um Deus que liberta, mas é um Deus de ira. É um Deus que tem a mão justa, né? Isso às vezes causa medo na gente em relação às pessoas que a gente ama, né? Que a gente ainda está querendo. Que em nome de Jesus se arrepende e vem para os braços do Senhor. A gente quer que Jesus venha, né? Maranata, vem Senhor Jesus, mas quando a gente olha assim para tanta gente, né? A gente pede, Senhor, esperar um pouquinho. Dá mais um tempo para o povo mudar. Dá mais um tempo para o povo escutar. Dá mais um tempo para o povo se libertar. Senhor, Ele pode vir agora, Ele pode vir amanhã, Ele vem na hora que Ele quiser. E aí, como é que a gente vai estar? Você está pronto para sofrer a dor dos que ficarão aqui, seus? Sabe, é muito complexo. Deus falou comigo muito sobre salvação essa semana. Muito mesmo sobre salvação. E eu fiquei refletindo, sabe? O que nós estamos fazendo para a nossa salvação? Né? Será que Ele está pensando na salvação? A gente tem tantas passagens, a gente quer ver passagens de perseverança, passagens de cura, de milagres. Mas a salvação está mais importante. O que a gente está fazendo para a nossa salvação? Né? Estamos persistindo em Cristo, estamos crendo, estamos buscando. E se não crer, não vai. Não tem como ir por tanto que você não acha que existe. Então a salvação ela é uma coisa muito séria. E quanto mais você demora a tomar uma decisão na sua vida, mais você está frágil. Por quê? Porque ninguém pode ditar para quem vai partir. Ninguém pode saber. A gente não tem poder nem para saber onde ele nasceu, como falou o pastor aqui. A gente não tem poder para nada. Então a salvação é algo assim muito complexo, né? A gente pensar, porque a gente não pensa somente na gente, né? A gente quer, se um ente falecer, a gente quer o quê? Quer que ele vá para o céu, né? Será que a gente está fazendo alguma coisa para isso também? Será que a gente está conversando com os nossos... A gente precisa ser crente, não, a gente precisa ouvir, né? Será que a gente está falando para eles que existe um céu, que lá não vai haver dor, lá não vai haver tristeza, que lá os cegos vão olhar, que lá os coxos vão andar, o céu que não vai haver ranger de dente, que não vai haver mentira, que não vai haver ruindade, que não vai haver estupradores. A gente tem que falar desse céu, gente, também, porque nós não sabemos quando a gente irá partir. E eu tenho certeza, meus irmãos, que não vai voltar vazio. Nenhuma palavra que a gente disser sobre o Senhor, nenhuma palavra que vem do Senhor, vai voltar vazio. Sabe? E às vezes a gente acha que o Espírito Santo está tocando para você falar, você não fala porque acha que é besteira, ou não é coisa da minha cabeça, a pessoa não vai escutar, fala. Deixa Deus usar. Não é besteira não, se é do Senhor, Ele sabe o que Ele vai fazer. E aqui fala que Deus, Ele colocou o povo dele, não foi? Ele restaurou. A ruína de Babilônia, o livramento do povo de Israel, deu livramento ao povo. Deu livramento ao povo, renovou, tirou tudo que a Babilônia estava fazendo, né? Cativeiros, ruindade, perversidade que a Babilônia estava fazendo. Então Deus, Ele é um Deus que Ele é presente, é o mesmo Deus que agiu nessa época, que é o Deus que age hoje, em nossas guerras. Ele vai ao nosso favor, existe o tempo. E a gente, por isso que existe a palavra que fala que a gente tem que amar os que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem. Porque Deus, Ele vai agir, gente. E como a irmã Sandra fala, muito pode injusto, não muito pode com sua eficiência a oração do justo.
Então Deus está a escutar as orações do justo, Deus vai agir. Não sei qual a forma que Deus vai agir, mas eu sei que Ele vai agir. Ele vai agir a favor do povo que pede, a favor do povo justo. Gente, muito obrigada pela oportunidade, em nome de Cristo Jesus. Não foi possível o pastor Thiago estar aqui hoje, Deus sabe por quê. Ore por nós, em nome de Jesus. E Deus, o inimigo, ele quer que a gente negue o Senhor, sabe? Ele quer colocar lutas, ele quer colocar dificuldades para ver se a gente nega. Só que para tristeza dele, nas nossas fraquezas é que nós estamos fortes. E ainda que o nosso corpo se desfaleça, eu louvarei o Senhor. Porque o Senhor, Ele tem sido tudo em nossa vida. O Senhor, Ele tem nos protegido, Ele tem nos guardado, tem nos dado força. E não vai ser as lutas do dia a dia, ou as dificuldades do dia a dia, que vai fazer a gente negar o nosso Senhor, não. Sei louvar o Senhor tendo, e sei louvar mais ainda o Senhor não tendo. Louvado, glorificado e exaltado seja o nome de Deus. Sejamos sempre gratos. Amém? Glória a Deus. Mas Sandra, a senhora poderia fazer uma oração? Amém, gente. Muito obrigada.